Aprendizado de máquina, aprendizagem de máquina, machine learning, que diabo é isso? Pois a gente está aqui no Let's Data Padawan para poder ensinar para você o que é aprendizado de máquina, o que é machine learning, tá todo mundo falando. Se você não sabe o que é isso, esse é o vídeo certo. Já deixa o like, já se inscreve, deixa a notificação prontinha, porque depois da vinheta a gente já entra com tudo para você entender de uma vez por todas o que é machine learning. Vamos aprender com Let's Data o que é Machine Learning. Eu sou o Leon Solon, junto com o Felipe Schiavon e o Bernardo Lago, nós somos o Let's Data e a gente faz um monte de conteúdos pra você. Vocês vão ver que no finalzinho desse vídeo a gente vai falar onde é que a gente tá. A gente tá no Spotify, a gente tá aqui no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá em todos os lugares pra poder ajudar você a se tornar um cientista de dados ou uma cientista de dados de sucesso bem desejado pro mercado. Mas desse churumelas, Leon, vamos entrar na nossa aula porque a gente vai aprender o que é Machine Learning, o que é aprendizado de máquina, que todo mundo fica falando e você não sabe perguntar, todos os seus amigos e amigas estão falando de Machine Learning e você não sabe o que é, pois esse é o vídeo certo. Então já larga a mão no like aí e já começa a se inscrever, que a gente começa rapidão. Então bora nessa para o nosso PowerPoint, introdução ao aprendizado de máquina. O que a gente vai aprender nessa aulite aqui com vocês? A gente vai aprender o quê? Enumerar as diferentes nomenclaturas para aprendizado de máquina. Ah, Leon, já ouviu falar em Machine Learning. Você está falando de aprendizado de máquina? Que diabo é isso? Pois eu vou mostrar todos os nomes iguaizinhos que a gente tem para Machine Learning. Um monte de gente chama de jeitos diferentes e é tudo mais ou menos a mesma coisa quando você junta num lugar só. O que você vai saber também, Padawan? Detalhar a diferença entre aprendizado de máquina e programas comuns. O que torna Machine Learning, o que torna aprendizado de máquina tão diferente de programas normais? Pois aqui você vai ver direitinho e nunca mais você vai ter essa dúvida. Vai ser bem legal para você ter noção e conseguir conversar com seus amigos, suas amigas sobre o que é Machine Learning. Descrever o que é análise supervisionada, que é uma forma, é um tipo de machine learning que a gente vai ver que é um dos mais utilizados quando a gente fala de modelos preditivos, quando a gente fala de algoritmos de regressão, algoritmos de classificação, a gente está falando de análise supervisionada. E também descrever o que é análise não supervisionada, que na minha opinião aqui é muito subestimada e tem um impacto muito grande nas instituições, nas organizações, se for trabalhado da forma correta. Então vamos para os nossos conceitos básicos direitinho, você vai sair no final sabendo tudo isso direitinho. Então nomenclatura, como eu falei para vocês, tem um monte de jeito, vários nomes para a mesma coisa, né? Então você pode chamar de aprendizado de máquina, você pode chamar de aprendizagem de máquina, você pode chamar de machine learning. Muita gente chama de machine learning, então são vários nomes para a mesma coisa. Então se você bater o olho lá e souber que alguém está falando de machine learning, está falando de aprendizado de máquina ou aprendizagem de máquina, todo mundo está falando sobre a mesma coisa. Ah, Leon, você não me falou o que é ainda. Vamos chegar lá, mas só para você ter noção de que isso tem esses nomes, você vai achar aí intercambiáveis em tudo que é lugar, em vídeo, em nomenclatura de livros e de publicações e de artigos, né? Normalmente você tem até em português que coloca como machine learning também. Então essa é a nomenclatura que a gente utiliza. Então vamos agora ao que, pessoal? O que machine learning é diferente? Eu sei que tem um programa. Ah, tem uns programas, uma linguagem de programação que você vai e codifica alguma coisa, faz um sistema, faz um aplicativo de celular. E qual que é a diferença dos algoritmos de machine learning para algoritmos normais? E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Imagina que vocês aprenderam a programar agora, mesmo que você não saiba, fica aí. Imagina que você aprendeu a programar agora, Python, que é a linguagem mais linda do mundo, e alguém te dá uma tarefa que fala assim: Leon, eu tenho um monte de imagens aqui de cachorro e de gato. Eu queria que você fizesse um programa para mim que diferenciasse as fotos que são gato e as fotos que são cachorro. Aí você, sem conhecer machine learning, você ia pensar o quê? Ah, então vou tentar dar uma olhada nas fotos e ver quais são as características comuns entre gatos e ver as características comuns entre cachorros, codificar isso e aí eu consigo classificar. Vamos fazer isso comigo aqui, ó. Quando eu bato aí no cachorrinho, dou uma olhada nele, o que tem de diferente do gato? Ah, ele tem um olho preto. Não, então o cachorro tem um olho preto, o gato tem um olho preto? Não, esse gato aí tem um olho azul. Então a gente está procurando os padrões, o programador está procurando os padrões. Vamos procurar o padrão aqui. Olha, então vamos fazer o seguinte, a gente tenta achar na imagem ali onde está o olho, né, que já é uma coisa um pouquinho chata de fazer, mas a gente acha, faz um programinha para poder achar onde que é o olho, e agora a gente vai ver que a cor predominante do olho é preto, top, então beleza. E agora no gatinho a mesma coisa, a gente vai olhar a biloquinha aí do olho do gatinho e ver que ele é a cor é predominantemente azul, e agora eu vou classificar todas as minhas imagens e vou saber quem é gato e quem é cachorro no meu programa normal, sem machine learning. E aí como é que eu vou fazer então? Num programa normal, se biloca do olho azul, gato. Se preto, cachorro.
Pronto, o programa tá prontinho, lindo e maravilhoso, né? E aí o que acontece? Vem um cachorro do olho azul. E aí você faz o quê? Classificou como gato, tá errado. E aí vem um gato com olho preto. Lascou, tá classificando como cachorro. Então vou ter que procurar outro padrão. Será que é o formato da orelha que é diferente? Será que o focinho é diferente da boquinha do gato? Como é que a gente faz? A gente vai fazendo um programa assim. Aí depois você vai achar um gato que tem um focinho parecido com o do cachorro e vai classificar como cachorro. Aí você vai procurar outro padrão e vai funcionar assim. Então vocês percebam que quando você vai fazer uma programação normal, você tem que conhecer os padrões, você tem que buscar os padrões antes de codificar. Você mesmo diz os padrões para poder dizer se aquilo é um gato, se aquilo é um cachorro. Isso é bem diferente de machine learning. E é uma coisa que o quê? Como é que eu faço para poder classificar cachorros e gatos de uma forma muito boa? Eu teria que ter 1 milhão de regras de cachorro, 1 milhão de regras de gatos, para eu ter um mínimo de acurácia, de acerto, né? Quando eu for fazer uma classificação de um cachorro novo, uma imagem nova. E cachorro, por exemplo, tem um monte de raça diferente, gato tem um monte de raça diferente. Como é que eu faço para poder achar as características, para poder saber se aquilo é um cachorro ou se aquilo é um gato? Então, na programação normal, eu tenho que saber de antemão, eu tenho que saber antes quais são os meus padrões. E nisso não é possível em muitas vezes. Não tem como eu saber tudo, ter que olhar tudo, extrair tudo com um padrão desse, saber todos os padrões para poder fazer uma classificação boa. Então, qual que é a diferença entre machine learning e o resto? Né? A diferença de machine learning é que ao invés de eu saber antes os padrões, o machine learning os algoritmos de machine learning procuram os padrões para mim. Ele consegue extrair as informações para mim. Olha que maneiro. Então qual que é a diferença, Leon? Então que você me falou, eu tenho programas normais que eu tenho que saber antes qual é o padrão, eu tenho que programar explicitamente. E no machine learning eu não tenho que programar explicitamente o padrão, ele mesmo encontra os padrões. Então vamos fazer aqui uma definição do que é machine learning, do que é aprendizado de máquina. E como é que a gente vai perguntar isso? Eu vou perguntar justamente para um programa de machine learning, né? O ChatGPT. Então vamos perguntar para o ChatGPT o que é aprendizado de máquina e ver que resposta maravilhosa. Vocês não vão precisar mais de mim aqui não, né? Vamos ficar lá no ChatGPT perguntando as coisas. Aprendizado de máquina é um campo da inteligência artificial que se concentra em criar sistemas que podem aprender por si mesmos. Lembra que eu falei que lá na programação normal, você que tem que dizer o padrão? Aqui o algoritmo aprende por si mesmo a partir dos dados. Ele consegue extrair os padrões dos dados. Vamos continuar. Sem que sejam explicitamente programados. Isso aí é o principal. Lembra aquela lá que a gente teve que fazer explicitamente a biloca? Eu tive que colocar se biloca igual a azul é gato, se preto igual a cachorro. Eu tive que encontrar o padrão na mão e mesmo assim um padrão errado ainda, né? Então no machine learning você não está explicitamente dizendo quais são aqueles padrões e ele consegue encontrar mesmo assim. Isso que é o mais legal, né? Vamos continuar então. Isso é feito por meio da utilização de algoritmos que permitem que os sistemas aprendam a partir de exemplos, experiências e dados. Então ele já deu a dica aí pra gente. Como é que a gente faz então? A gente tem um algoritmo, a gente alimenta com dados e ele aprende, ele vai mudando os coeficientes dentro desse algoritmo e no fim ele te dá um algoritmo pronto que você consegue classificar imagens de gatos e cachorros. Então quem faz o algoritmo aprender são os dados. Então é bem diferente do que a gente tem no nosso programa normal. Como é que é no nosso programa normal? A gente tem lá os dados, imagina um sistema lá de cadastro de notas de alunos. Então você tem os dados e você tem um programa, fiz lá o programa lá em PHP, PHP é ruim, hein? PHP, bota lá os dois e aí eu tenho uma saída, tem lá o boletim do aluno. Então eu tenho uma programação explícita que ele vai pegar os dados, vai botar o programa, ele vai rodar e ele te dá um output, né? Te dá uma saída ali bonitinho. Qual que é a diferença de machine learning? Em machine learning eu passo os dados para o algoritmo de machine learning que aprende, ele se molda lá dentro para poder tentar acertar os padrões da melhor forma e ele te cospe um programa final que você consegue utilizar para poder fazer inferências. O que é isso, Leon? Agora você falou de inferências. O que no nosso exemplinho do gato e do cachorro? Eu vou pegar um algoritmo, vou pegar várias fotos de cachorros e gatos e ele vai aprender o que é cachorro e o que é gato e esse programa vai estar pronto para novas fotinhas. Tirei uma fotinha do meu doguinho aqui agora. Ele vai entrar aqui, como ele já foi treinado, né? É importante essa palavra. Como esse algoritmo já foi treinado com os dados, eu já consigo um programa que consegue
classificar se isso é um gato ou se é um cachorro. Então, olha a diferença primordial. Os dados com o algoritmo de machine learning vão me dar um programa. Ah, não, então quer dizer que se eu utilizar o mesmo algoritmo, mas botar dados diferentes, vai sair um outro programa? Aprendeu tudo. Aprendeu tudo. Padawan é top. Porque se você muda os dados, a forma de aprender é diferente, porque você colocou estas observações, esses dados, essas fotos, para poder esse algoritmo aprender. Então essa é a principal diferença entre algoritmos normais, programas normais, e programas de machine learning. Você não explicitamente programa os programas de machine learning. Ele aprende com os dados. Quando a gente fala aprende, por isso que a gente fala de treinamento. A gente treina um algoritmo com dados para depois ele ficar pronto e conseguir fazer inferências a partir daí. Então agora que a gente já sabe o que é machine learning, né, a gente quer saber quais são os tipos de machine learning, o tipo de problema de machine learning que ele resolve também. Tem um monte de tipos, mas aqui a gente vai trazer, como são conceitos básicos, vamos trazer os dois principais, são os principais disparadamente, que é a análise supervisionada e a análise não supervisionada. Para facilitar o entendimento de vocês, a análise supervisionada foi o que a gente acabou de fazer agora, uma classificação de gatos e cachorros. Como é que a gente pegou? A gente pegou várias fotos de gatos, várias fotos de cachorro e nós falamos para o algoritmo, isto é um gato, isto é um cachorro, eu estou dizendo para ele qual que é a classificação. Perceba que eu não estou dizendo qual é o padrão que existe naquelas fotos. Eu só estou dizendo que aquela foto é de um gato. Eu estou dando só uma ajudinha para o algoritmo para ele poder saber que esse tipo de foto é de gato e que esse tipo de foto é de cachorro, e ele mesmo vai encontrar os padrões para poder tentar separar esses dois da melhor forma possível. Então, na análise supervisionada, a gente utiliza dados históricos e rotulados. Como assim históricos rotulados? Eu já tenho que ter as fotinhas dos gatos e dos cachorros passados com os meus rótulos. Isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso é um gato, com todas as fotos que eu vou passar para o algoritmo. Então a análise supervisionada é dessa forma. Na análise não supervisionada, ele encontra padrões e organiza os dados de forma a juntar aquelas observações que são mais parecidas. Eu não sei o resultado, eu não sei que é gato e cachorro. Eu misturo lá as fotos tudo e mando ele assim, meu filho, separa aí os que tem característica parecida, os que têm característica igual. Muito provavelmente ele vai conseguir separar em gatos e cachorros, mas ele não sabe que aquilo é um gato, ele não sabe que aquilo é um cachorro. Ele só vai tentar separar com as características iguais, né? A gente vai mostrar em mais detalhes aqui direitinho. Como eu falei, existem outros tipos, mas a gente não vai entrar nisso agora, porque tem aprendizagem por reforço, tem o semi-supervisionado, né? Mas a grande maioria, né? Principalmente para quem está começando agora, para poder entender o que você está falando. Eu ainda falei de amigos e amigas, né? Mas tem muito gestor, por exemplo, que é excelente, conhece muito bem a sua área, né? E não conhece muito sobre aprendizagem de máquina. Esse vídeo é legal para você também. Então, explicando um pouquinho mais de análise supervisionada, né? Que é os dois tipos que a gente vai explicar de machine learning. Então, análise supervisionada é dados rotulados para aprender. Já expliquei o que é dados rotulados. Ah, não, mas você falou uma coisa muito etérea. Aqui na minha empresa eu trabalho no banco. Como é que eu vou falar de gato e cachorro? Lá você vai poder, por exemplo, fazer um algoritmo de análise supervisionada para poder classificar transações bancárias em fraude e não fraude. Olha o rótulo. Eu tenho várias transações históricas que eu já conheço e que eu já rotulei. Essa transação aqui não, é de boa. Essas transações todas que eu tenho aqui, elas são não fraudulentas. Ah, mas essas aqui são fraudulentas. Você vai colocar esses dados para o algoritmo, ele vai aprender para poder tentar inferir uma nova transação que chega que o algoritmo não conhece, ele vai inferir com o que ele foi treinado se essa transação pode ser fraudulenta ou não, ele vai fazer uma classificação disso. Então o rótulo aí é o que? Fraude, não fraude. Então os dados históricos são os dados das transações. Então tenho que ter isso muito claro para poder conseguir fazer a análise supervisionada, né? Um exemplo simples que eu mostro que normalmente funciona, né, principalmente com os nossos alunos, é imagine uma criança aprendendo com seus brinquedos. Você tem na frente um monte de carrinho e caminhão e tem um adulto que explicitamente ensina para ele alguns exemplos. Ele fala assim, ó, esse aqui é um carrinho, esse aqui é um caminhão. É muito parecido com o que a gente faz com o algoritmo. A gente mostra esse aqui é um gato, esse aqui é um cachorro, esse aqui é uma transação fraudulenta, esse é uma transação não fraudulenta. A gente mostra para o algoritmo o que ele faz. Então o que acontece? Os brinquedos aqui são os dados, né? As características que eu vou utilizar para poder classificar isso em caminhão ou em carrinho, vai ser o que? O chassi, a quantidade de rodas, o tamanho das rodas, né? O próprio tamanho do carrinho. Então os rótulos aqui são o quê?
carrinho e caminhão. Só vou classificar entre um dos dois. E o cérebro é o algoritmo, né? Ficou bonito isso aí. Então o cérebro é o algoritmo, os dados são os brinquedos, o que ele está tirando dos brinquedos ali na visualização, né? E as características são o chassi, quantidade de rodas. Então ele vai tentar aprender com os rótulos, a partir dos rótulos, vai falar, o caminhão tem um chassi assim, tem a mesma quantidade de roda, é maior, e o carrinho é dessa forma. Então a análise supervisionada é bem feita desse jeito. Então aqui eu tenho o quê? Minha base de treinamento, Irão, você não falou de base de treinamento hora nenhuma. Lembra que eu falei que a gente coloca os dados dentro do algoritmo para ele poder aprender? Então esse aqui é um treinamento, que é o que a gente chama. Então isso aqui é como se fosse a nossa base de treinamento, onde eu mostro para a criança, que é o algoritmo, o cérebro, né? Que isso aqui são carrinhos, aí ele vai olhar vários carrinhos. Ah, esse é um carrinho, esse é um carrinho. Ah, esse é um caminhão, esse é um caminhão. E começa a aprender com aquilo e saber o que é um carrinho, o que é um caminhão. Quando ele está numa loja nova, então a partir de brinquedos novos, quando ele chegar numa loja, ele vai fazer o quê? Vai olhar aquela observação nova, né? Aquele brinquedo novo e vai dizer se aquilo é um caminhão, um carrinho, de acordo com aquilo que ele aprendeu lá no treinamento. Se você chegar com um barco lá, por exemplo, ele nunca viu um barco antes, ele vai tentar classificar lá como carrinho, como cachorro, da melhor forma que ele tentar, porque você só mostrou isso para ele. Isso funciona também para os algoritmos. Se eu mostrei só transações com fraude e não fraude, não tem um meia fraude, ou não tem um nível de risco, nível 0 de fraude, nível 5 de fraude, indo de 0 a 5, por exemplo. Não tem isso. Então você tem que explicitamente dizer. Não quer dizer que você não possa fazer, você pode fazer. Você pode incluir o barco lá no meu modelo, na minha base de treinamento. Tem carrinho, tem caminhão, tem barco. 3 classes, não tem problema. Treina o modelo e o modelo vai saber fazer isso tudo direitinho para você. Então essa foi a análise supervisionada. E a análise não supervisionada, Leon, como é que eu faço? Então nesse tipo de machine learning, a gente não tem os dados rotulados. Então a gente tem transações bancárias, por exemplo, com várias características, né, dados demográficos do cliente, desde que ele permita isso, né, lembra da LGPD, várias informações, qual que é o valor da transação, se a transação é antiga, se o cliente é novo ou se é antigo, quantos produtos ele tem lá dentro do banco. Então tem um monte de características que a partir dessas características o algoritmo vai separar em grupos homogêneos. Como assim, Leon? Não entendi. No outro, lembra que a gente falava que tinha, né, o rótulo de fraude, o rótulo de não fraude? Nesse aqui a gente não tem os rótulos. Eu não sei que transação, se ela é fraudulenta ou não. Eu só estou pegando características dessa transação e deixando o algoritmo separar em grupos homogêneos. Então ele tem, por exemplo, um algoritmo de clusterização, que é criar clusters, criar conglomerados de dados. Eu dou lá várias transações com as características e o meu algoritmo de análise de conglomerado vai extrair essas informações, vai agrupar em grupos homogêneos, mas esses grupos que foram criados, eu não sei o que eles são. Eu não sei se é fraude, eu não sei se não é fraude, eu não sei se é média fraude, eu não sei nada. E é aí que a gente tem que bater o olho, especialista naquele negócio, tem que bater o olho e olhar algumas observações ali e falar, olha, esse grupo aqui está super homogêneo e eu acho que tem uma fraude aqui, hein? É uma fraude interessante. Então você consegue, só com a supervisão humana, só olhando a pessoa, você consegue saber o que é as características daquele grupo que foi selecionado. O algoritmo te ajuda e muito na separação em grupos homogêneos. Porque é muito fácil você separar em grupo homogêneo quando você tem 3 características: idade no banco, o valor da transação. Mas imagine que você tem centenas de informações. Então só com machine learning vai conseguir fazer esse tipo de coisa e saber quem é homogêneo, quem não é homogêneo, para poder deixar nos grupos mais parecidos. Então essa é a análise não supervisionada, né? Então, nesse tipo de aprendizado é necessário uma intervenção humana para entender o que foi agrupado. Isso é a parte mais importante, porque eu não estou dizendo os rótulos para lá. Então, se a gente voltando lá no nosso exemplo das crianças com carrinho, né, com os brinquedos, é como se tivesse lá uma montoeira lá de brinquedo e eu chegasse para a criança e falasse: olha, meu filho ou minha filha, chega lá e separa os brinquedinhos que são parecidos uns com os outros. Eu não falei o que é caminhão, percebeu? Eu não falei o que é carrinho, eu não falei o que é barco, eu falei só assim, ó, separe aqueles que são similares. E eu quero em 3 grupos, então você vai separar em 3 grupos. Então nessa bagunça, nesse montoeiro aí, provavelmente ele vai pegar os caminhões de um lado, o carrinho do outro e os caminhãozão grandão no outro, ou tem uns trenzinhos aí também, né? Então, na verdade, ele não sabe que aquilo é um caminhão, ele não sabe que aquilo é um carrinho, ele só vai fazer o quê? Separar em grupos similares, é basicamente isso que a análise supervisionada
Faz. Então, depois dos dados separados, eu tenho os grupinhos lá. Cheguei lá, depois de 3 horas lá, menino, menina, separando lá. Terminou aí, meu filho? Terminou? Terminou. Então, deixa eu ver aí, o que é isso? Aí alguém que conheça os brinquedos vai olhar, aqui tá bem homogêneo. Esse aqui são os caminhões, ó. Esse aqui tá bem homogêneo, esse aqui são os carrinhos. Então, alguém de fora, ou seja, humanos, né, vão chegar no resultado do algoritmo para poder dizer o que são aqueles grupos ali, né? Então, por exemplo, aqui aparece o carro de bombeiro, aqui não parece, então assim por diante. Então, esse tipo de análise, pessoal, eu já estou dando um plus aqui, né, que não é escopo um pouquinho off-topic da aula, mas eu acho importante. Porque a gente se empolga muito com os análises supervisionadas, a gente fala muito de né, utilizar redes neurais, de usar algoritmos em árvore, agora usar algoritmos de classificação e regressão para análise supervisionada. Mas muitas vezes a análise não supervisionada vai te trazer muita informação. Porque se você pensar bem, lá na análise supervisionada eu já sei o que é fraude e já sei o que não é fraude. Eu só estou utilizando modelos preditivos para me ajudar para o futuro, mas já são coisas previamente conhecidas. Quando eu utilizo análise não supervisionada, eu consigo extrair informações que não existem ainda. Por exemplo, uma fraude nova. Eu tenho lá transações que estão bem homogêneas e aí alguém olha aquilo e percebe uma fraude nova porque está todo mundo agindo da mesma forma ali. Então é importante a gente ter esse tipo de coisa, né, já na cachola, desde o início, quando vocês aprenderem o que é Machine Learning, que vale muito a pena. E essa aula foi demais. Então agora a gente vai fazer o quê? Saber o que, se você foi capaz ou não foi capaz. Aqui é o meu accountability, né, para poder mostrar para vocês se vocês aprenderam ou não aprenderam. Então, enumerar as diferentes nomenclaturas para aprendizado de máquina. A gente falou de aprendizado de máquina, falou de aprendizagem de máquina e falou de Machine Learning, né? A gente escuta isso em tudo que é lugar. Detalhar a diferença entre aprendizado de máquina e programas comuns. Lembra que eu falei que no programa comum a gente explicitamente tem que dizer os padrões e em Machine Learning a gente não diz explicitamente quais são os padrões. Na programação normal, a gente bota os dados com o programa para poder sair com o resultado e no Machine Learning eu tenho o quê? Os dados com o algoritmo para poder sair com um programa no final que vai fazer as inferências para a gente viu isso também. Descrever o que é análise supervisionada, a gente viu lá que são aquelas rotuladas direitinho, eu preciso saber o histórico, eu preciso ter o rótulo para poder trabalhar com análise supervisionada, e análise não supervisionada eu não preciso do rótulo, eu só digo quais são, né, as features, as características dos dados, e o algoritmo vai separar em grupos homogêneos para mim, né, pessoal? Então, eu sou, mais uma vez, o Leon Solon, já se inscreve aí no canal, já dá um like direitinho, porque a gente está aqui para poder mostrar esse tipo de vídeo para você. Cada vez a gente traz mais conteúdo e a gente está em um monte de lugar. A gente está lá no Instagram, se você quiser ver a gente no letsdata.ai. A gente está no Twitter, a gente coloca conteúdos diferentes em vários lugares. A gente tem uma interação muito grande no Instagram, por exemplo. Se você quiser entrar em contato com a gente lá, a gente sempre responde, né? No Twitter também. A gente está no LinkedIn, no YouTube provavelmente você está vendo a gente aí. A gente está no Facebook. Esse símbolo esquisito dessa cobrinha aí, que eu até esqueço qual que é o símbolo. Isso aqui é o Spotify, porque a gente também tem um podcast, não sei se você sabe que a gente tem um podcast, né? Aqui no Let's Data a gente tem um arcabouço bem completinho para poder ajudar você a se tornar um cientista de dados. A gente tem um e-book que é bem fera, vou deixar o link aí embaixo, que tem todo um roadmap bem detalhado para você se tornar um bom profissional de dados ou uma boa profissional de dados. A gente também tem um curso que a gente chama de Jornada Cientista de Dados, que eu vou deixar o link aí também se você quiser. De vez em quando a gente abre turmas, não abre muitas turmas, então você fica ligado, deixa seu melhor e-mail lá que você vai ser avisado direitinho. E também a gente tem um podcast, como eu falei para vocês, no Spotify. Procura a gente lá também nas principais plataformas. Eu tô falando de Spotify, mas tem tudo. Tem Deezer, tem Google Podcast, a gente tem no Apple também, né? Da Apple também. A gente tá em tudo que é lugar, com vários conteúdos, com muita coisa de tudo que é lugar. E aqui no YouTube, já se inscreve, já deixa a inscrição e deixa o sininho. É o tal do sininho. Eu tô parecendo youtuber, né? Mas o sininho eu nunca sabia para que era direito, até um ano passado, por exemplo, 2 anos atrás. E eu sempre coloco o sininho agora quando eu quero saber que tem vídeos novos. Então, como a gente tem muitos vídeos novos aqui, já deixa o sininho aí também que você vai ser avisado que a gente traz bastante conteúdo para vocês. Queria agradecer a presença de vocês por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Agora você já sabe o que é Machine Learning. Um abraço e Let's Data.